Sabemos que todas as máquinas são dispositivos idealizados pelo homem, com um objetivo muito simples: realizar um ou mais trabalho, seja ele por um tipo de movimento ou mesmo a transferência de energia. Por exemplo, bombas hidráulicas, esteiras rolantes, máquinas de usinagem, veículos e qualquer outra máquina que conhecemos. Mas o que compõe essas máquinas? Todas são construídas com pelo menos um componente denominado elemento de máquina. Várias são as funções desses elementos, como por exemplo, unir duas ou mais partes, servir de apoio para algum outro componente, transmitir movimento, garantir elasticidade, etc. Resumindo, elemento de máquina é uma unidade que, em conjunto com outros componentes, formam os sistemas em uma máquina ou mecanismo. O número de elementos em uma máquina depende da complexidade do projeto. Nesta atividade, teremos como objetivo introduzir os conceitos dos principais elementos de máquina e realizar os cálculos. E aí ele pede o seguinte: transmissão e uma mola helicoidal foi construída a partir do aço 1065. Sai 1065. Seu diâmetro médio é de 120 mm e o diâmetro do fio é de 10 mm. O número de espiras ativas é igual a 17 espiras e o número total de espiras é de 19 espiras. A carga que a mola deverá suportar é igual a 1000. Considere o módulo de elasticidade do aço igual a 8.000 newtons por milímetro quadrado para a situação apresentada. Aí ele pergunta qual será o índice de curvatura, o fator de Wahl, a constante elástica, a deflexão da mola e a tensão atuante de cisalhamento. Bom, primeiro aqui vamos só anotar os dados, né? Os principais dados ali que nós vamos utilizar, que é o seguinte: diâmetro médio, vou chamar de D maiúsculo, igual a 120 milímetros. O diâmetro do fio, vou chamar de Dzinho minúsculo, igual a 10 milímetros. O número de espiras ativas é igual a 17, tá? E vamos anotar isso aqui também. Número número total de espiras igual a 19. A carga eu vou chamar de F igual a 1000 newtons. E o módulo de elasticidade, vou chamar de G aqui, normalmente na literatura a gente encontra como G, tá? 80.000 newtons por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que escrever 80.000 MPa, tá? Então vamos lá. Vamos calcular aqui o índice de curvatura, que é o que ele pede primeiro, né? Vamos calcular aqui embaixo. Índice de curvatura. E basicamente, pessoal, o índice a gente pode calcular da seguinte forma. Vou chamar de C, né? Na literatura vocês vão encontrar como C, que é o diâmetro maior ali, que é o nosso diâmetro médio, sobre o diâmetro menor, que é o diâmetro do fio. O diâmetro maior, ele está dizendo aqui para nós que é 120, né? Então, 120 milímetros dividido por 10 milímetros é adimensional, né? Um índice. Então, vai cortar as unidades, vai sobrar 12. O índice de curvatura igual a 12. O que esse índice aqui indica para nós, pessoal? O índice indica qual que é a abertura da mola, né? Então, quanto maior for esse índice, maior é a abertura, o diâmetro entre as espiras da mola, né?
e mais flexível ela vai ser. Comparando com molas com índice de curvatura menor, mais flexível ela vai ser. Então, por exemplo, aqui vou citar um exemplo para ilustrar isso. Uma cama elástica de aniversário e uma cama elástica de competição, tá? A cama elástica de aniversário, provavelmente não, é certo que ela vai ter um índice de curvatura maior, a de aniversário. Por quê? Para fazer com que ela deforme mais, tenha uma abertura maior, né? Então ela vai esticar mais e ela vai absorver mais a energia e vai impulsionar menos para cima, né? Porque para as crianças e tudo mais, né? Para evitar acidente. Já a cama elástica de competição, ela vai ter um índice de curvatura menor. Como eu tinha dito, né? Vai ter uma flexibilidade menor. Então a curva aqui que vai ser gerada é um pouquinho menor, né? Consequentemente, vai gerar um impulso maior, né? Então, supondo, né? Essa aqui tem um índice de curvatura de 12, que é o que a gente tinha encontrado. E essa aqui vai ter um índice de curvatura de 10, por exemplo. Tá? 12, e essa aqui vai ter um índice de curvatura de 10. Ok? Então, é mais ou menos isso que esse índice indica. Agora a gente vai calcular o fator UAL, que ajuda a entender também sobre a rigidez, né, a flexibilidade das molas. Vamos calcular aqui então o fator UAL. Pode chamar também de KW, beleza? E o KW, pessoal, ele é calculado da seguinte forma. Vai ser 4C menos 1. O C é o nosso índice de curvatura, tá? Vou só escrever a parte de cima da fórmula e aí eu coloco os denominadores. E 4C menos 1 e 0,615. 4C menos 1 sobre 4C menos 4. E 0,615 sobre C. Opa, vou deixar aqui. Fechou. Sobre C. Beleza. Jogando aqui na nossa fórmula, tá, pessoal? Só vou substituir bem rápido aqui. A gente calcular. Vai ficar 4 vezes 12 menos 1. Isso tudo sobre 4 vezes 12 menos 4. Mais 0,615, isso tudo aqui entre parênteses, tá? Sobre C. Sobre 12. Certo? Calculando tudo isso aqui, a gente tem que chegar em aproximadamente 1,12, arredondando a terceira casa, tá? Arredondando a segunda casa para cima. Então vai ficar 1,12. E o que esse índice aqui indica para nós? Esse índice, ele indica que a mola, quanto maior for esse índice, maior é a rigidez da mola. E quanto menor, maior é a flexibilidade. Então ele é inversamente proporcional ao nosso C ali, né, que é o índice de curvatura. Então, só para ilustrar um pouquinho, eu vou pegar um índice de curvatura maior e a gente vai ver quanto que vai dar. Vou substituir ele rapidinho na fórmula do índice de curvatura. Vou pegar um índice de curvatura aqui de 15. Não vou calcular ele não, só vou
jogar um avulso aqui. C igual a 15. Se eu calcular esse fator de uau aqui, só calcular aqui rapidinho, 4 vezes 15 menos 1, dividido por 4 vezes 15 menos 4. Isso tudo mais 0,615 dividido por 15. Deu 1,094. Então eu peguei um C maior, um índice de curvatura maior, e obtive 1,094. E aquilo que eu estava falando para vocês, né? Eu aumentei aqui, ó. Eu aumentei o índice de curvatura e a gente percebeu uma pequena redução no nosso fator uau, no KW, ok? Então é aquilo, ó. Estou aumentando a flexibilidade da mola, né? Essa situação aqui, ó, a cama elástica de aniversário, vai reduzir o meu KW, ou seja, vai reduzir a rigidez, né? Então, quanto maior for o KW, maior a rigidez. E o contrário também serve. Quanto menor for o KW, maior a flexibilidade. Ok? Então é basicamente assim. Aí se eu pegasse aqui e reduzisse o valor de C para 10, por exemplo, aí eu estou reduzindo a flexibilidade e aumentando a rigidez da mola. Ok? Então esses índices indicam basicamente isso sobre as molas, tá? Que é de suma importância para os conceitos mais avançados lá na frente. Beleza? Vamos para a próxima.